realmente que é o objetivo aí do que a gente fala no Mais Ser Mais Dinheiro. E o Cerbasi falou dos ciclos. Nesse livro a gente começa explicando o seguinte: quais são os ciclos que as pessoas têm no seu caminho próspero. Então nós temos 3 ciclos, a vida funciona em ciclo. Ou você está subindo, ou você está descendo, ou você estaciona no ciclo da vida. E o primeiro ciclo que a gente fala é o ciclo da frustração, que é basicamente o ciclo das pessoas que vão para baixo. Aquela pessoa que você encontra hoje e pergunta: como é que está a vida? Ah, está mal, está uma desgraça, não sei porque que a morte não me leva logo, está totalmente ali. E cada vez ela vai piorando o seu ritmo. Ela às vezes não tem dinheiro, e sem dinheiro ela trabalha mais, e trabalhando mais, às vezes ela vai ficando sem saúde ela vai gastando mais dinheiro, e fica mais cansada, e quando vai ver só vai afundando. Então a gente chama do ciclo da frustração. A gente tem um ciclo que a gente chama do ciclo da sobrevivência, que é o círculo da volta em si mesmo. É aquele ciclo do conformismo. A pessoa está de um jeito que está e não evolui, não sai do lugar. Você encontra ela hoje, ela está numa posição. Daqui a 2 anos, você encontra ela, está do mesmo jeito. Não mudou nada, está fazendo as mesmas coisas, está com o mesmo nível de imposto de renda. Até tem um pouquinho de dinheiro, dá para viver, tem um pouquinho de tempo, dá para viver, mas ela não dá aquele salto de carreira que ela está procurando. E a gente fala de um ciclo, que é o ciclo ideal, que a gente ensina para as pessoas como chegar nesse ciclo, que é o ciclo da prosperidade. Que é como que eu posso utilizar bem o meu dinheiro e o meu tempo para prosperar. Ou seja, hoje eu preciso de mais tempo, com mais tempo eu consigo mais dinheiro, e aí eu invisto mais na minha carreira, por consequência isso me ajuda a estabelecer um networking com pessoas que são bacanas, que podem me ajudar a dar um próximo estágio, e com isso eu ganho mais dinheiro. Então, o que a gente chama o ciclo que está sempre subindo. Você encontra a pessoa hoje está de um jeito, daqui a 2 anos ela está 2 vezes daquele jeito, ela sempre melhorou, prosperou. Então, acho que é bacana esse livro, porque tem muito da nossa experiência. O Cerbasi conseguiu rapidamente a independência financeira dele, eu também consegui rapidamente a minha independência financeira. Claro que a minha foi à custa da minha vida, da minha saúde, eu quase morri por causa disso. O Gustavo não precisou morrer por causa disso, eu aprendi. Queria ter conhecido o Gustavo antes, sem dúvida nenhuma, teria feito a diferença completa nos meus investimentos. Hoje eu sigo bastante do que o Gustavo faz, leio os livros, sou bem aplicado nisso, dá resultado mesmo. A gente tem várias provas disso, né? Tivemos uma CSI sobre isso. Então é isso. Então, vendo vocês aqui falar sobre essa questão do tempo, eu fiquei pensando o seguinte, porque nós 3 aqui, que temos um trabalho intelectual, vamos dizer assim, nós somos, de certa forma, e pelo estágio que chega-se e tal, uma certa altura da vida, você é dono do seu tempo, não é? Então, no meu caso, eu escrevo, não é? Então, não passo nenhum dia sem escrever, porque senão dá até abstinência, crise de abstinência. Então, eu escolho a hora que eu vou escrever. Se eu quero escrever de madrugada, se eu quero escrever de manhã, se eu quero escrever... E recebo até melhor do que eu acho que eu deveria receber pelas coisas que eu escrevo. Agora, as pessoas, eu fico pensando, as pessoas que não têm o domínio do seu tempo. Na sociedade que no estágio do capitalismo que nós chegamos, o operário, a pessoa que trabalha no setor produtivo, ela não é dona do seu tempo, a verdade é essa, não é? E cada vez mais o avanço tecnológico, eu sou mestre em economia pela PUC e estudei muito essa questão, o avanço tecnológico hoje no Brasil, no mundo, e principalmente no Brasil como um país subdesenvolvido, vai contra a lógica do tempo do trabalhador, da grande maioria das pessoas, né? Então, eu acho que administrar o tempo e dominar o tempo para um trabalhador intelectual é uma coisa, para o outro tipo de trabalhador é outra coisa. Hoje mesmo, na Folha de São Paulo, tem uma reportagem que diz, não quero aqui ficar falando muito tempo, mas só para fazer minha pergunta e colocar para as pessoas entenderem o que, nesse períodozinho que vocês falaram, tudo que passou na minha cabeça. De todas essas questões, eu estou aqui agora mesmo recebendo uma mensagem do IG, já de uma coisa que eu estou vendo. Então, você não se desliga nunca, né?
Então, eu queria que vocês fizessem essa diferenciação. Como uma pessoa que hoje ela é o trabalhador, né, a maioria, acho que até das pessoas que estão aqui, quer dizer, que é o trabalhador não intelectual, ele pode dominar o seu tempo. Bom, Jorge, quando a gente fala do ciclo da prosperidade, um primeiro passo que nós recomendamos é que a pessoa faça sobrar tempo na sua vida para que com esse tempo não se desfrute dele, porque aquela pessoa que está na vida corrida, quando espreme a agenda para conseguir o tempo livre, ela fala, agora eu preciso descansar, ela está desperdiçando uma oportunidade de, a partir do momento que o tempo a sobra de tempo é uma exceção na sua vida, ela poderia usar aquele tempo para se planejar e fazer com que a sobra de tempo fosse mais frequente na sua vida. Então, o que a gente recomenda é que a pessoa não saia da zona de, aliás, que ela, exatamente, saia da zona de conforto e use pequenas sobras para se planejar. Só como você bem falou, isso vale para o intelectual, que ele administra seu tempo. O trabalhador, como ele não tem o tempo a ser administrado, tem que inverter a lógica, ele tem que fazer sobrar dinheiro para que com um pouco mais de segurança, liberdade, independência, ele consiga mudar algumas coisas na sua vida para poder ter mais tempo livre. Em essência, no meu trabalho, uma orientação muito marcante que eu faço e que alguns questionam, criticam, demoram a entender, é a lógica da casa própria. O sonho de todo trabalhador brasileiro é ter a casa própria. Qual que é o problema na vida dele? Quando ele consegue essa casa própria muito cedo. Porque está cheio de gente que trabalha, às vezes está tentando encontrar um lugar para viver, de repente, pela pouca condição financeira que tem, vai num bairro um pouco mais distante, conseguir comprar minha casinha, vai se endividar por 20 anos, e nesses 20 anos está morrendo de medo de tomar uma atitude mais arrojada no trabalho, que significa um desemprego, está morrendo de medo de aceitar uma outra proposta de trabalho, porque vai que não dê certo e aqui está legal porque eu pago minhas contas. Então, eu sugiro às pessoas que muito mais inteligente do que conseguir a casa própria logo, o seu cantinho, longe do trabalho, perder horas se deslocando ao trabalho, se sacrificar, morrendo de medo de não conseguir pagar contas, muito mais interessante que isso é você pensar na lógica de jovem recém-casado, talvez alugar um muito pequeno imóvel próximo ao trabalho que dispense uma perda de tempo muito grande com o deslocamento. Vai ser relativamente caro em comparação com o bairro que ele gostaria de morar, mas se é um pequeno imóvel, proporcionalmente vai sair pouco do bolso dele. Ele pode decorar aquilo de forma charmosa, um lugar adequado para um casal jovem viver, mas ele tem que começar a fazer poupança. Poupança para quê? Para aposentadoria? Talvez, mas poupança principalmente para daqui a 4, 5 anos ele ter formado uma reserva, que equivale, digamos, a 10 meses de salário, 1 ano de salário, que certamente, se ele for convidado a ser chefe ou convidado a ganhar um pouco menos uma outra empresa, mas que pode prometer um crescimento de carreira maior, isso vai permitir a ele tomar uma decisão com tranquilidade, porque a questão não é exatamente o dinheiro ali, mas a possibilidade de vencer na carreira, de crescer. Pessoas que estão engessadas na preocupação de pagar contas, que têm uma grande dívida a pagar por 20 anos, não vão aceitar facilmente essa proposta. Então, o que eu sugiro às pessoas, principalmente famílias mais jovens, que tenham flexibilidade financeira, ou seja, não tenham compromissos financeiros pesados a pagar, não vão financiar um carro em 5 anos. Não consigo um carro que eu financie em menos tempo. Compre um Fusquinha, né? Compre alguma coisa, um Gordini, um carro mais velho, que se desloque, uma moto, né? Mas que facilite uma condução a trabalho, de repente uma condução que não seja longa, morando de aluguel, no imóvel adequado para aquele instante da vida das pessoas. Porque muita gente hoje, na vontade de ter casa própria, não consegue pagar essa casa em pouco tempo, então financia lá em 30 anos. Ao financiar em 30 anos, fica contemplando, vislumbrando como será meu padrão de vida ao longo desses 30 anos, já que eu vou viver nessa casa durante muito tempo. Compra uma casa maior do que precisa. É muito comum visitar os mais jovens e você vê lá quarto vazio, né? O quarto cheio de bagunça, né? Aqui vai ser o futuro quarto do bebê. Aí você pergunta, estão grávidos? Não, isso é só se ela engravidar, né? O papo que vem, né? Porque é só ela que engravida, o homem não tem nada a ver com isso, né? Então, se ela engravidar, um dia vai ter espaço para o bebê. E a casa ocupa hoje 30% da renda da família. Então, você imaginar que eles estão pagando uma prestação de algo que é maior do que eles precisam, estão se limitando em termos de decisões, de escolhas a fazer. E que essa limitação vai impactar, inclusive, no aumento da renda, na possibilidade de crescimento na carreira. Isso é o que a gente chama de ciclo, do ciclo, desculpa, fugiu o nome, nem prosperidade nem frustração, sobrevivência, desculpa, fugiu o nome do livro que a gente escreveu lá. O ciclo da sobrevivência, por quê? Porque a pessoa vai ficar muito tempo na mesma situação, com medo de mudar. Quando a pessoa tem flexibilidade, o que aumenta é a probabilidade de aumentar o salário dela.
esse aumento salarial que vem da dedicação que ela teve a um curso técnico, já que ela mora perto do trabalho, perde menos tempo de deslocamento, vai conseguir estudar mais, aprender um idioma. Se não aumentar o salário, no mínimo aumenta a empregabilidade. A chance de ser demitido é muito menor. E isso faz com que a pessoa dê consistência ao seu planejamento e consiga galgar degraus que não conseguiria se estivesse numa situação extremamente engessada, como muitos se colocam, e ainda com boas intenções. Não, uma casa boa, um lugar seguro, né? A segurança da casa própria que a gente precisa. Que segurança, gente? Casa própria que você vai pagar em 30 anos é uma dívida que você tem por 30 anos. Né? Olha o risco de perder o emprego e não ter como pagar essa dívida. Então, melhor ter uma vida flexível mesmo. Se de repente eu perco o emprego, pego um pouco da poupança. Vou morar no puxadinho com meu pai, com a minha mãe, não importa, mas eu tenho que ter essa vida flexível justamente para crescer mais e para aceitar um emprego que me pague mais onde estiverem pagando. Então, eu acho que essa é a diferença entre o trabalho braçal, entre aspas, o trabalho intelectual. Né? Eu sempre fui professor, teoricamente meu trabalho era intelectual. Não era, gente. Eu dava aula de finanças, que era um assunto que eu odiava. Né? Eu comecei odiando esse assunto, não suportava. Fui dar de um jeito diferente para eu mesmo suportar as aulas, acabou dando certo e cresci na carreira. Mas para mim era um trabalho braçal que aceitava qualquer convite de trabalho, porque eu precisava de grana. Quando essa grana começou a sobrar, que eu fiz escolhas diferentes, minha carreira realmente progrediu. Essa pergunta é interessante. Muita gente fala o seguinte, você fala sobre gestão de tempo, mas gestão de tempo é bonita quando o cara é empresário, quando o cara é o diretor da empresa, quando o cara é o presidente da empresa. E para mim, que estou às vezes lá, trabalho numa montadora, das 8 da manhã às 4 da tarde, não posso decidir meu tempo está ali basicamente naquela produção. Essa é uma pergunta muito constante. Bem, vamos entender duas coisas. Primeiro, não é porque o cara é empresário que o cara tem tempo, muito pelo contrário. O empresário, o presidente da empresa, que são os dois tops aí que a gente está falando, são os caras que menos têm tempo na vida deles. Em geral é isso. Se você pegar, por exemplo, o João Dória Júnior, que é um cara que eu admiro pra caramba, um cara que foi meu cliente desde quando eu tinha 14 anos de idade. Então eu acompanhei muitas fases da vida do João, acompanho até hoje, ainda continua sendo meu cliente. O João é um cara que trabalha 20 horas por dia, aí, né? Saiu na última revista aí na Você S.A. sobre isso. Aí você fala, o João gerencia bem o tempo dele? Gerencia, porque obviamente ele está batendo os resultados. Mas será que ele tem tempo livre assim para fazer o que ele quer? Pode ter certeza que às vezes não. Que às vezes as demandas de trabalho que ele está vivendo não ajudam ele a ser o dono do seu próprio tempo a todo momento. Em alguns momentos ele consegue, mas nem sempre. Presidentes de empresa também. Daqui a umas 3 semanas, vocês vão estar vendo, vai estar saindo na Você S.A. um programa com entrevistas com esses caras sobre presidente de empresa, como que é o equilíbrio da vida deles. E eles vão reclamar justamente sobre isso. Não é porque eu sou o presidente da empresa que eu tenho tempo, eu não tenho tempo. Muito pelo contrário, a empresa acaba me sugando. Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz uma palestra numa montadora de veículos, e um rapaz, eu acho que 24 anos, mandou um e-mail. Ele falou assim, olha, eu trabalho aqui na montadora, e faz parte da linha de produção. Então ele está no chão da fábrica, literalmente, na linha de produção. É assim, meu salário é super limitado, eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho na montadora, e à noite eu faço um curso técnico, se não me engano, do Senai, ou Senac, alguma coisa assim. E eu não vejo como que eu posso progredir na minha carreira, assim, mas eu tenho um sonho, assim, eu queria ser programador. Aliás, ele mandou um e-mail para mim, porque como era de tecnologia, eu falei assim, o que eu faço para ser um programador? Eu sempre quis programar, fazer programas. E ele falou que tinha conseguido comprar o primeiro computador dele agora e estava começando a brincar com isso. E aí eu mandei um e-mail para ele e falei o seguinte, olha, não importa muito o que você faz hoje, o que importa mesmo é para onde você vai amanhã. Né? Isso que vai guiar suas ações e o uso do seu tempo hoje. É o seguinte, primeira coisa que muita gente pensa, eu não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo, todo mundo tem tempo. O que acontece é que você usa muito mal o tempo que você tem, esse é o primeiro ponto. E foi o que eu falei para ele. Será que você está usando bem realmente o seu tempo? E aí eu vou falar para vocês fazerem uma experiência em casa. Chega em casa, pega uma planilha, um Excel, faz na conta no papel, e você vai descobrir que mesmo trabalhando 8 horas por dia, estudando aí, para quem estuda uma média de 4 horas, ao longo de uma semana, de segunda a domingo, você tem sobrando 16 horas no mínimo. Sobrando 16 horas, tá ok? Então façam a conta que vocês vão ver. Qualquer pessoa tem 16 horas sobrando. Mas assim, você vai fazer a conta, você vai ver, tenho 16 horas sobrando. O que eu podia fazer com essas 16 horas? Muita coisa. Talvez você possa fazer um curso para a sua carreira, talvez você possa estudar alguma coisa, fazer algum hobby, algum lazer, alguma coisa assim, e poder guiar a diferença do que você faz hoje. E eu falei justamente isso para esse rapaz. Eu falei, olha, você tem horas sobrando hoje. E fiz essa conta com ele. E descobrimos que mesmo estudando, eu tinha 21 horas que sobravam. Eu falei, cara, em 21 horas dá para você se tornar um programador em 6 meses. Ele falou, vamos ver se eu consigo. E aí deu